2, versículos 8 até o versículo número 20. Assentados como todos estão, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz o seguinte: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E, subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E, vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Até o versículo 20. Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, é sabido de todos nós, e isso é muito fácil nós comprovarmos, o dia a dia já mostra isso, que o anúncio do nascimento de príncipes, filhos de reis, filhos de monarcas, sempre é cercado por suntuosidade, sempre é cercado por luxos e protocolos. Isso é muito fácil. E um exemplo dessa afirmação que nós acabamos de fazer, ou seja, o anúncio do nascimento de príncipes sempre é cercado por suntuosidade, luxos, protocolos, acontece com aquilo que serve de regra para o anúncio do nascimento dos príncipes da coroa inglesa, da coroa britânica. Talvez nós não saibamos, mas existe uma sequência de coisas, uma sequência de passos que devem ser dados quando nasce um príncipe ou uma princesa da Inglaterra. Desde a participação do pai no parto, junto com o ministro do interior, posteriormente um comunicado oficial que se faz ao rei ou à rainha da Inglaterra, posteriormente um comunicado oficial que se faz aos nobres de todo o império, consequentemente um comunicado que se faz a toda a nação, seja por publicações em praças, seja por tiros de canhões. Então existe todo um protocolo tendo justamente esse objetivo: fazer com que esse acontecimento, esse nascimento venha a ser conhecido, venha a ser o mais badalado possível. Isso é um exemplo e, conforme falei, é uma regra que nós encontramos nas famílias reais espalhadas assim pelo mundo. E aí a gente olha para a palavra de Deus, a gente se depara com a Bíblia Sagrada e vemos que a Bíblia também fala de um nascimento ou do nascimento de um príncipe.
Contudo, a Bíblia fala de maneira muito específica do nascimento, não de qualquer príncipe, não de qualquer príncipe, mas a Bíblia fala de maneira muito específica, de maneira muito especial, sobre o nascimento do príncipe da paz, conforme a gente encontra lá na profecia do profeta Isaías, capítulo 9, verso número 6. E aí, quando a gente compara esse relato bíblico, quando a gente considera o nascimento desse príncipe da paz, nós percebemos que ele difere dos nascimentos ou dos anúncios dos nascimentos dos príncipes humanos. Por quê? Porque o seu nascimento em si, ele não foi marcado por luxo, ele não foi marcado por badalações, ele não foi marcado por pompas, não, em hipótese alguma. Tanto é que quando a gente lê o contexto anterior, desse texto que nós vamos aprender, que irá prender a nossa atenção na noite de hoje, Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7, a gente vê que esse príncipe da paz, a gente vê que esse príncipe profetizado por Isaías, ele nasceu sob condições simples, mas simples mesmo, sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista terreno. Mas não só as condições em si do nascimento desse príncipe da paz foram simples, mas o anúncio que foi feito também se deu de maneira simples, se deu de maneira muito direta, sob o ponto de vista terreno, sob o ponto de vista humano. Desta feita, meus irmãos, meus amigos, na noite de hoje, nós desejaríamos considerar esse texto que nós temos diante de nós, pelo menos boa parte desses versos. E, de maneira bem resumida, de que trata esse texto? Qual é o assunto central desse trecho que nós acabamos de ler? É simples. Ele fala do anúncio do nascimento de Cristo que ocorreu nos arredores da cidade de Belém. E aí, de posse desse texto, nós iremos destacar alguns fatos. De posse desse texto, nós iremos destacar algumas verdades para a nossa compreensão, para a nossa edificação, para a nossa alegria, mas, acima de tudo, para a glória do nome do nosso Deus. Então, o título da nossa mensagem, na noite de hoje, é o seguinte: o anúncio do nascimento do Salvador. O anúncio do nascimento do Salvador. E aí fica a pergunta, e aí fica os questionamentos. Quais são então os pontos relacionados a esse tema? Quais são então as verdades que a gente pode aqui destacar desse texto que nos mostra o anúncio que foi feito, conforme nós dissemos, sem pompas, sem circunstâncias, sem luxo, mas um anúncio feito sob o ponto de vista humano simples, mas sob o ponto de vista celestial, uma grande preciosidade. É o que nós iremos ver, com a graça de Deus, na noite de hoje. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, eu queria que nós atentássemos, eu queria que nós considerássemos a quem foi feito esse anúncio. O anúncio do nascimento do príncipe da paz. Quem foram os destinatários, vamos assim dizer, dessa mensagem? Quem foram as pessoas que ouviram acerca desse fato? Quem foram? E aí, quando a gente lê o versículo 8, quando a gente lê a parte inicial do versículo 9, a gente percebe a quem foi destinado, a quem foi feita a proclamação do anúncio do príncipe da paz. Vejam aí, acompanhem conosco a leitura desse trecho, versículo 8 e parte inicial do versículo 9. Diz o seguinte a palavra de Deus, Lucas 2, 8 e a parte inicial do versículo 9. Diz o seguinte: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Versículo 9, só a parte inicial. E um anjo do Senhor desceu aonde eles, ou seja, aonde os pastores estavam. Então, de posse desse trecho, o que é que a gente consegue observar? De posse desse texto aqui, o que é que a gente consegue entender? O texto é claro em nos ensinar, em nos mostrar que o anúncio do nascimento do Messias foi feito a um grupo de pastores que
que estavam guardando, que estavam cuidando dos seus rebanhos nos arredores da cidade de Jerusalém, ou de Belém. E aí nós podemos pensar, sim, pelo fato de Cristo ser príncipe, talvez o ideal fosse que o anúncio do seu nascimento viesse primeiramente aos reis. Mas foi o que aconteceu? Não foi o que aconteceu. Ou talvez nós pudéssemos pensar, sim, pelo fato de Cristo ser o príncipe da paz e dentro do seu ofício dele também ser o sumo sacerdote, talvez o racional foi que ele fosse anunciado primeiramente aos sacerdotes. Isso também não aconteceu, isso também não ocorreu. Ou pelo fato de Cristo cumprir as profecias que haviam sido preditas no Antigo Testamento, que ele fosse anunciado primeiramente aos escribas, que eram os mestres da lei no tempo de Jesus. Foi o que aconteceu? Também não. Cristo não foi anunciado primeiramente a reis, Cristo não foi anunciado primeiramente a sacerdotes, Cristo não foi anunciado primeiramente aos escribas, desfazendo toda e qualquer perspectiva, pensamentos humanos. Ele foi anunciado a quem? A um grupo de pastores que estavam guardando os seus rebanhos nos arredores de Belém. É interessante, meus irmãos e amigos, nós observarmos, com base aqui nessa passagem, que os pastores, nos tempos em que o Senhor Jesus Cristo nasceu, não era a classe das mais privilegiadas em termos sociais, socialmente falando. Não, muito pelo contrário. Os pastores, por causa da sua função, via de regra, eles eram impedidos de comparecer ao templo para poder adorar e adorar a Deus. E parece até ser uma contradição, porque através da atividade que eles desempenhavam, eles possibilitavam a manutenção do trabalho do templo através da criação de animais que eram sacrificados ali no serviço do Senhor. Mas a maioria deles não tinha uma participação muito ativa no culto a Deus, a maioria deles não tinha uma participação muito ativa no templo do Senhor. Muitos dos pastores, nos tempos do Senhor Jesus, por causa das várias viagens que eles empreendiam a fim de procurar alimento para o seu rebanho, acabavam até seguindo o mundo do crime, o mundo do roubo. Então, nos tempos de Jesus, os pastores não eram a classe privilegiada, vamos assim dizer. Não era a classe de quem se esperava receber, em primeiro lugar, o anúncio do Salvador. Na verdade, foram dois grupos que receberam. O primeiro deles, os pastores, conforme nós temos aqui no texto, e o segundo deles, os magos do Oriente, conforme nós temos lá no Evangelho de Mateus. Então, o que é que nós encontramos? O que é que nós vemos? Que o anúncio feito do nascimento do Salvador, o anúncio feito do nascimento do Príncipe da Paz, foi destinado em um primeiro momento aos simples pastores, à simples classe de pastores dos tempos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, e aí, meus amigos, quando a gente considera esse fato, a gente percebe que ele aponta para uma verdade muito especial. Qual é a verdade especial que esse fato aqui nos ensina? Que esse trecho aqui nos mostra? O fato, meus irmãos e amigos, que Deus, Ele sempre atenta para aqueles que, aos olhos humanos, sempre são desprezados. Essa é uma das verdades que a gente pode aprender. Essa é uma das lições que salta aos nossos olhos. Esse é o tratamento que muitas vezes Deus dispensa, ou seja, Ele atenta, Ele considera para aqueles que, aos olhos humanos, via de regra, são desprezados, são colocados à margem da sociedade. E quando você para e reflete um pouco nesse ponto, você percebe que isso nada mais é do que a operação da graça de Deus na vida do homem. Isso nada mais é do que a operação do favor imerecido de Deus na vida dos homens. Deus, Ele vem ao encontro daqueles que nada são, sob os olhos humanos ou na perspectiva humana, a fim de fazer o quê? A fim de desprezar a soberba humana, a soberba dos homens.
O nascimento do nosso Redentor, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, aponta justamente para essa realidade. Esse tratar que Deus muitas vezes dispensa, dando atenção àqueles que, aos olhos humanos, nada são. Para quê? Para humilhar aqueles que pensam que são alguma coisa. E aí, pensando nisso, a gente não pode esquecer daquilo que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 até o versículo 29, que espelha bem esse ponto que nós estamos focando aqui. O fato de Deus atentar àqueles que, sob o ponto de vista humano, são sempre desprezados. Olha só o que o apóstolo Paulo fala nesse sentido. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 29, e veja se não é, de certa forma, um critério, um princípio, uma postura que Deus, muitas vezes, ele tem, dando atenção àqueles que nada são, privilegiando aqueles que são relegados, aqueles que são desprezados. 1 aos Coríntios 1, 26 até o verso 29. Olha só o que o apóstolo Paulo fala, aqui no sentido espiritual da nossa salvação, mas seguindo esse princípio, seguindo essa verdade. Ele diz, olha só, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Olha só o que o texto completa. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Qual é o propósito de tudo isso? Versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É o que a gente vê aqui nesse texto de Lucas. Deus ele não foi atrás dos sacerdotes em primeiro lugar. Deus ele não foi atrás de reis em primeiro lugar. Deus ele não foi atrás de escribas em primeiro lugar, ou qualquer outra classe privilegiada nos tempos de Jesus. Deus anunciou o nascimento do seu filho a quem? A simples pastores que estavam trabalhando ali nos arredores da cidade de Jerusalém. É assim que Deus age. É assim que Deus faz. É assim que Deus ele trabalha. Isso evidencia o quê? O favor imerecido de Deus. É justamente por causa disso, meus irmãos, meus amigos, que o Evangelho, as boas novas da salvação, a gente vai ver isso lá na frente, é a oportunidade que a gente percebe isso, que Deus dá a todos, indistintamente, experimentar a sua salvação. Aqueles que muitas vezes são os últimos, ou seriam os últimos a experimentar a salvação, o que é que Deus faz? Deus traz para uma posição mais elevada, para uma posição mais privilegiada. Os sacerdotes, talvez, humanamente falando, fosse a classe privilegiada para tomar conhecimento do sumo sacerdote. Os escribas, da mesma forma, os reis, da mesma maneira. Mas o que é que Deus faz? Ele traz daqueles que são desprezados, ele traz daqueles que estão lá atrás, a fim de envergonhar o quê? Aqueles que pensam que são alguma coisa, aqueles que se vangloriam em si mesmo. Portanto, quando a gente olha esse exemplo, quando a gente olha essa passagem aqui das Escrituras, a gente percebe que há sim esperança. Há sim esperança para qualquer pessoa, há sim esperança para qualquer ser. Por quê? Porque Deus ele é gracioso. Não faz distinção, não faz separação, não coloca a margem, muito pelo contrário, surpreende o nosso pensamento, a nossa soberba, trazendo aqueles que são desprezados e pondo-os no lugar de honra. Já pensaram, meus irmãos, no privilégio que esses pastores tiveram? Privilégio ímpar, privilégio singular, porque, conforme nós iremos ver no restante da passagem, foi dado o conhecimento do nascimento do Salvador. Deus não permitiu que esse privilégio fosse acessível a outras pessoas, mas que no primeiro momento fosse acessível a quem? A classe simples do tempo de Jesus, a simples pastores do tempo de Jesus. E é interessante quando você observa isso, você percebe como o Evangelho ele termina contradizendo o pensamento humano. Às vezes, e até dentro desse período que a gente está vivendo, o Natal, a celebração do nascimento de Cristo, pelo menos no sentido geral, por parte das pessoas, é marcado por quê? Por consumo, por gasto, por soberba, ou por quaisquer outras coisas. Mas a gente vê que
Não é isso que agrada a Deus, muito pelo contrário, muito pelo contrário. E um exemplo, e um fato, é justamente esse que nós estamos vendo, estamos considerando aqui. Mas não só isso. Esse ponto que nós estamos a destacar nos ensina uma outra verdade. A nós, que já somos salvos, a nós, que já somos crentes em Cristo Jesus. Ou seja, a necessidade, meu irmão, minha irmã, que nós temos de quê? De buscar uma vida de humildade. Nós temos essa necessidade, porque Deus se agrada da humildade. E quando eu falo humildade, eu não estou me referindo à questão financeira, à questão material. Porque tem muita gente que, sob o ponto de vista financeiro, é humilde, mas sob o ponto de vista espiritual não é. A humildade da que nós estamos tratando, falando, é esse senso que nós devemos ter de pequenez, de fragilidade, de dependência de Deus, para que assim Deus ele possa agir nas nossas vidas. Isso vai de encontro à nossa natureza. Vivemos num mundo que é marcado pelo orgulho, somos por natureza orgulhosos, contudo, a obra da graça que o Evangelho opera em nós, a obra da graça que Cristo operou em nós, nos convida a trilhar um caminho diferente. Qual o caminho da humildade? Qual o caminho dessa consciência que nós devemos ter da nossa fragilidade, da nossa pequenez e da nossa dependência da pessoa de Deus? O grande exemplo que nós temos é o próprio Senhor Jesus Cristo, que lá em Mateus capítulo 11 disse que era humilde, que lá em Mateus capítulo 11 disse que não só era humilde, mas manso, era humilde de coração e manso. Então é o padrão que nós temos, é o modelo que nós temos a seguir. E o nascimento de Cristo nos mostra justamente essa necessidade, pelo privilégio que Deus concede àqueles que nada são, pelo privilégio que Deus concede àqueles que são desprezados sob o ponto de vista humano. Porque Deus, na sua graça, atenta justamente para os humildes, e é esse comportamento, é esse sentimento, é essa postura que Deus, meus irmãos, minhas irmãs, Ele quer ver em cada um de nós. Então, em primeiro lugar, o que é que nós encontramos? Nós encontramos a quem foi feito o anúncio, ou seja, os destinatários do anúncio. De quê? Do nascimento do príncipe da paz. Mas não só isso. Olhando mais uma vez para o texto, a gente se depara com um segundo ponto. A gente se depara com uma segunda divisão. Ou seja, quem foi que fez o anúncio? Quem foram os emissários do anúncio do nascimento do príncipe da paz? Aí mais uma vez, eu vou fazer uso do versículo 9, mas não só do versículo 9, também do versículo 13, para a gente perceber quem foram os emissários, a quem coube o papel, a quem coube a missão de fazer o anúncio àqueles pastores do nascimento do príncipe da paz. Lucas 2, versículo 9, aí depois eu vou pular para o versículo 13, certo? Diz o seguinte, a palavra de Deus, Lucas 2, 9. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e nós já vimos que foram aos pastores, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Versículo 13 também. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, lá na frente depois a gente vai considerar o restante aí desse texto. Então, o que é que esses versos nos ensinam? O que é que esses versos nos mostram? Eles nos mostram claramente que coube aos anjos a tarefa singular de anunciar o nascimento do Salvador. Na verdade, essa tarefa faz parte da essência até mesmo da função angelical. O nome anjo significa mensageiro, ou aquele que serve como mensageiro. E foi justamente o que os anjos fizeram. Eles agiram como mensageiros, noticiando o fato do nascimento de Cristo. E é interessante, meus irmãos, meus amigos, porque quando a gente olha por as passagens que estão relacionadas, quer seja em Mateus, quer seja em Lucas, com tudo aquilo que envolveu o nascimento de Jesus, a gente percebe que houve sempre uma participação bem marcante dos anjos. Por exemplo, quando você vai ver o capítulo 1 de Lucas, que é quando Maria toma conhecimento que seria mãe do Salvador. Quem é que faz o anúncio?
Quem é que faz o comunicado? Um anjo do Senhor. Aí você vai lá para Mateus capítulo 1, quando José descobre que Maria estava grávida e resolve deixá-la, o que é que acontece? Em um sonho aparece um anjo do Senhor e fala para José, dizendo o quê? Que ele recebesse Maria, mas não só que recebesse Maria, que deu instrução a José para que o nome da criança que nasceria dela, de Maria, fosse o quê? Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados dele. Então, mais uma vez, a participação angelical. Então, o que acontece aqui em Lucas 2, 9, 13, todo o texto em si, nada mais é do que a reiteração dessa participação dos anjos no nascimento do Messias, anunciando, exercendo a função de mensageiros e mensageiros do Senhor. Mas não só isso. Conforme o versículo 13, que nós lemos também, nos mostra, há não só o anúncio angelical da chegada do Salvador, mas conforme nos ensina o versículo 3, há também o louvor da parte dos anjos. Há um anjo que anuncia e há um grupo de anjos que louvam a Deus. Por quê? Pelo nascimento e nascimento do Salvador. E não é qualquer grupo, não é qualquer grupo, muito pelo contrário. O texto diz que é uma multidão da milícia celestial, literalmente falando, uma parte do exército celestial. É o significado mais direto aqui dessa expressão. É como que, de fato, Deus tem o seu exército de anjos, e aí ele separou uma parte desse exército, fez com que eles viessem aqui à terra e louvassem perante aqueles pastores. Por quê? Pelo nascimento e nascimento do Salvador. E na medida em que isso acontece, na medida em que esse fato ocorre, o que é que nós podemos notar? O que é que nós podemos perceber? Que a glória divina, meus irmãos, meus amigos, se fez presente naquele lugar. Os anjos, como representantes de Deus, trazem a glória de Deus para a terra, para o contato humano. Se o nascimento de Cristo não trouxe pompa, não trouxe notícias sob o ponto de vista terreno, sob o ponto de vista humano, com toda certeza a gente não pode dizer isso em relação às coisas celestiais, porque o nascimento de Cristo, o anúncio do seu nascimento, manifestou a glória celestial, a glória de Deus entre os homens. Na verdade, é o que o nascimento de Cristo nos ensina. Ou seja, Deus descendo até os homens para poder manifestar a sua glória. Deus descendo até os homens para poder manifestar a sua majestade. É nisso que consiste a encarnação do nosso Salvador. Deus se fazendo presente entre os homens, Deus glorificando, ou se fazendo glorificar em meio aos homens. Então, no próprio anúncio, a gente percebe isso a partir de quê? A partir da atividade dos anjos, a partir da atividade angelical. E aqui, a gente pode parar e aprender mais duas lições. Aprender mais duas verdades. A primeira delas, meus irmãos, que os anjos são servos fiéis a Deus, cumprindo sempre o seu propósito. Os anjos são servos fiéis a Deus, cumprindo sempre os seus propósitos. Se a missão era pré-anunciar, se a missão era anunciar a vinda do Messias, os anjos estavam ali, dispostos, apostos, cumprindo a vontade de Deus. Então, que exemplo nós temos? Exemplo para nós, que somos do Senhor. Exemplo para nós, que somos salvos. Em que sentido? E nós aprendemos com o exemplo dos anjos. Sempre dispostos, sempre aptos, sempre desejosos em fazer a vontade do Pai. Os anjos nos ensinam isso. Essa necessidade que a gente também deve estar, ou deve ter, de estar sempre disposto, de estar sempre apto para fazer o quê? A vontade de Deus, seja ela qual for. Seja ela qual for. Mas não só isso. Olhando aqui para a passagem, a gente percebe que os anjos, eles se alegram. Eles se alegram com a salvação promovida por Deus. Foi justamente isso que os anjos fizeram, conforme nós temos aqui no texto. Eles trouxeram o céu à terra, louvando e engrandecendo o Senhor. Os anjos de que trata aqui essa passagem são anjos puros, que guardaram o seu estado original, não pecaram, se mantiveram fiéis a Deus, se mantiveram puros. Eles não foram diretamente atingidos com a obra da salvação. Não foram.
Nós fomos, mas esses anjos aqui, não. Mas mesmo assim, o que é que a gente percebe? Mesmo assim, o que é que a gente vê? Que eles se alegraram. Eles tinham noção que a vinda de Cristo desdobraria em salvação. Deles em si, não, a nossa salvação. Mas mesmo assim, eles se alegraram. Então, se os anjos não foram diretamente atingidos com a vinda de Cristo, com a sua morte, com a sua ressurreição, com a sua salvação, os anjos eles se alegraram na salvação, quanto mais nós, meus irmãos, quanto mais nós não devemos nos alegrar, quanto mais nós não devemos glorificar a Deus pela nossa salvação, porque a vinda de Cristo possibilitou justamente isso. A vinda de Cristo trouxe a salvação como algo real para cada um de nós. É por isso que, quando nós pensamos em tudo aquilo que envolveu a pessoa de Cristo, seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, tudo isso deve produzir o que em nós? Deve promover o que em nossos corações? Essa alegria. E os anjos eles fizeram isso. Glorificaram a Deus, louvaram a Deus pela salvação que eles sabiam que o Messias iria promover a partir do seu nascimento. Então, nós também temos essa obrigação. Devemos nos alegrar também nas obras redentoras, nas obras salvadoras de Deus. Nós devemos louvar a Deus com ânimo em sua encarnação. Para quê? Para que o mundo possa entender a razão dela. E a gente vê ontem, hoje, muitos, entre aspas, se dizendo celebrar ou relatando celebrar o nascimento de Cristo. Mas de que forma? De que maneira? De formas e maneiras contrárias à palavra de Deus. E aí a responsabilidade que nós temos de termos essa alegria, de darmos esse louvor, para que assim as pessoas possam pelo menos ouvir, pelo menos entender a razão de nós podermos estar louvando a Deus por todos os benefícios que Cristo no seu nascimento trouxe a cada um de nós. Então devemos, conforme o exemplo angelical, e devemos nos alegrar nos atos salvadores do nosso Deus. Então nós já vimos a quem foi dado o anúncio do Salvador, aos simples pastores que estavam ali nos arredores de Belém. Nós já vimos quem foram as pessoas responsáveis a dar esse anúncio àqueles pastores, e aí a gente chega num terceiro momento e percebe o conteúdo do anúncio. O conteúdo do anúncio, qual foi a mensagem que foi dada pelos anjos aos pastores? O que foi que eles falaram? O que é que existia nesse anúncio? O que é que existia? E aí eu convido vocês a atentar para o versículo 10 e 11. Lucas 2, versículo 10 e 11. Diz o seguinte a palavra de Deus. Veja só, qual é o conteúdo do anúncio? Qual foi a mensagem proferida? Qual foi? Versículo 10 e 11. Diz o seguinte, ó. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Verso 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, conforme estamos dizendo ao longo da nossa meditação, sobretudo aqui nesses dois versos, a mensagem anunciada aos pastores foi o quê? Foi justamente o Evangelho. Foi justamente o Evangelho. É por isso que no versículo 10 o texto diz: vos trago boa nova. Essa palavra boa nova é a palavra que na nossa língua pode ser traduzida pelo Evangelho. Então é como que os anjos estivessem dizendo de maneira literal: eis que vos trago o Evangelho de grande alegria. A palavra boa nova e Evangelho, elas procedem da mesma origem. E aí a gente fica a se perguntar: em que consiste essas boas novas? Em que consiste este Evangelho que os anjos vieram anunciar aos pastores, conforme nós temos aqui nessa passagem? É o que nós encontramos no versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quando você olha aqui para esse versículo 11, você percebe 4 detalhes que resumem todo o Evangelho, que resumem a boa nova de salvação que os anjos vieram anunciar. A primeira delas, que o Salvador anunciado já era uma realidade presente.
que o Salvador anunciado já era uma realidade presente. Veja que o anjo diz: é que hoje, não é amanhã, é que hoje. Isso foi proferido quando? Há 2000 anos atrás. Então, quando o anjo falou aos pastores acerca do Salvador, o Salvador já havia nascido. Não se tratava mais de uma promessa, não se tratava mais de ficar esperando, não. Já era uma coisa real. O Salvador já havia nascido, ele já havia vindo. Então, milênios, pelo menos uns 2 milênios, haviam se passado. Desde o primeiro anúncio que Deus fez a vinda do Salvador, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas esse tempo de espera havia acabado. Agora, a salvação, a personificação da salvação na pessoa de Cristo já era uma verdade, não era mais uma promessa. Agora já era uma realidade. Ele havia nascido. Ele não iria nascer, mas ele já havia nascido. E isso já foi dito há 2000 anos. Em segundo lugar, que o Salvador que foi anunciado foi dado a quem? Foi dado ao povo. O texto diz: vos trago. A vinda do Salvador, em que consistia a boa notícia, era para os pastores e para os demais homens, para as demais pessoas. Era um presente de Deus para todos, indistintamente, sem diferença. Não se tratava de algo exclusivo para os judeus, mas se tratava de algo que atingiria, que beneficiaria a todos indistintamente, sem distinção, sem diferença. É bem interessante, eu vou pedir que vocês façam isso, nesse mesmo capítulo 2, lá no canto de Simeão, quando Cristo ele é apresentado. É essa visão que Simeão tem, que aquela criança que estava perante ele não era um presente exclusivo para o povo de Israel, não era um presente exclusivo para os judeus, mas para todos os povos. Então esse Salvador, conforme nós falamos, anunciado, foi dado a todo o povo, indistintamente. Lucas capítulo 2, versículos 29 e 32. Olha só o que diz aqui esse texto, para mostrar aqui a amplitude, entendeu? O alcance da obra de Cristo, da sua salvação a todos indistintamente. Vos trago, a todos nós, indistintamente. Lucas 2, 29 a 32. Olha só o que ele diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Olha só agora o que ele diz, ó. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, e mais, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então o Salvador é para todos, quer judeus, quer gentios. Vos traz para todos nós, seres humanos, de maneira indistinta. Não só isso, nessa mensagem resumida do Evangelho, também nos é mostrado que o Salvador nasceu aonde? Nasceu na cidade de Davi. O texto diz: na cidade de Davi. Qual é a cidade de Davi? É Belém. E o que significa a palavra Belém? Significa casa do pão. E ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus Cristo disse que ele era o pão da vida, que manteria e sustentaria. Então tudo isso não aconteceu por acaso, faz parte de todo o processo de Deus, tudo aquilo que ele queria nos mostrar. Cristo é o pão da vida, que dá vida e que sustenta o mundo. Ele nasceu na casa do pão, ele nasceu na cidade de Davi. E não só isso, em quarto lugar, que o Salvador anunciado, ele é Deus. O Salvador que os anjos anunciaram, ele é Deus, porque o texto diz: o Salvador que é Cristo, o Senhor. Então, aquele que foi anunciado pelos anjos, não se tratava de um mero ser humano, não se tratava de uma mera pessoa, não, em hipótese alguma, mas de alguém que veio libertar. É por isso que ele é chamado aqui de quê? De o Salvador. Essa palavra aqui, Salvador, que é utilizada, significa literalmente libertador. Era um tipo que recebia aquelas pessoas dentro da comunidade, a quem se atribuía algum ato de heroísmo, de libertação às pessoas. Então, Cristo é tratado justamente dessa forma, dessa maneira. Ele é o Salvador, o nosso libertador. E por que isso foi possível? E por que foi isso possível? O texto diz: porque ele foi enviado por Deus.
Por isso que seu nome era Cristo, o Messias. Deus o enviou. E por que que Ele é o Salvador? Porque na verdade Ele é o próprio Deus. Porque é dito aqui que Ele é o Senhor. Então, várias verdades que nós encontramos aqui nesse versículo 11 acerca desse anúncio. Que o Salvador anunciado já era uma realidade presente, que o Salvador anunciado foi dado a todo o povo, que o Salvador anunciado nasceu na cidade de Davi, que o Salvador anunciado era o próprio Deus. Foi justamente por causa disso, meus irmãos, meus amigos, que essa boa nova, proferida pelos anjos, ou seja, a vinda do Salvador, proporcionou o quê? Se você voltar ao versículo 10, você vai ver. Essa boa nova, proferida pelo anjo, acerca do Salvador, promoveu grande alegria. Olha só o que diz aí no versículo 10. Só voltando um pouco. O anjo, porém, lhes diz: não temais, eis que aqui vos trago boa nova, e o que mais? De grande alegria. Essa expressão grande alegria aqui, ela é bem importante ser destacada. Ela indica literalmente uma mega alegria, se fosse assim para a gente poder traduzir. Uma alegria que não é humana. Existe uma palavra específica para descrever a alegria no sentido humano e a alegria no sentido divino. Essa palavra aqui. Essa alegria aqui não é uma alegria humana, é uma alegria celestial. Essa alegria aqui não é uma alegria promovida por homens, mas é uma alegria promovida por Deus. Essa grande alegria, ou seja, a mensagem do nascimento e da vinda do nosso Salvador. A vinda de Cristo nos proporciona essa alegria. Não foi sem razão, e aí eu queria voltar agora para aquilo que os anjos cantaram, lá no versículo 14, Lucas 2,14. Tanto é que eles dizem, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Então os anjos se alegraram desse anúncio. Aqui especificamente eles exaltaram a pessoa de Deus pelas suas virtudes. Virtudes manifestadas no nascimento de Jesus. O amor de Deus, sua misericórdia, sua graça, sua bondade. Todas essas qualidades elas ficam muito claras na vida do Salvador. Por isso eles disseram, glória a Deus nas maiores alturas. Mas não só isso. A vinda do Salvador possibilitou o quê? A paz entre Deus e os homens. É por isso que ele diz, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então, falar da vinda de Cristo, falar do nascimento de Salvador, é o quê? É um motivo de uma grande alegria, de uma mega alegria, de uma alegria que não é terrena, é uma alegria divina, é uma alegria celestial. E aí quando a gente olha, meus irmãos, para essa passagem, pensando nisso que nós estamos destacando, pelo menos duas lições a gente consegue ver, a gente consegue aprender aqui. Em primeiro lugar, para nós que somos crentes, o Evangelho, meus irmãos, que nós devemos pregar, ele é simples. E quando eu falo que o Evangelho é simples, não é que ele é simples em relação ao seu conteúdo, não, muito pelo contrário. Conforme nós vimos aqui, o conteúdo do Evangelho, ele revela a pessoa de Cristo e também a sua salvação. Mas quando eu falo na simplicidade do Evangelho, é no sentido que ele pode ser proclamado por qualquer um de nós. Os anjos fizeram a proclamação do Evangelho aqui, em uma frase, entendeu? Resumiram toda a pessoa e toda a obra de Cristo. Então, isso serve de reflexão para nós. Por quê? Da mesma forma que os anjos são mensageiros de Deus, nós também somos. Temos essa responsabilidade. Falar de Cristo, falar do Evangelho, falar da mensagem de Deus, não exige de nós um grande conhecimento, mas termos a noção dessa verdade. Que verdade? Cristo, as boas novas de salvação, veio ao mundo, é Deus e promove justamente a nossa redenção hoje. Somente isso. Somente isso. Foi a declaração que o anjo fez. Foi a proclamação que aquele anjo fez em relação ao Evangelho, promovendo o quê? Promovendo uma grande alegria. Então nós devemos parar e refletir nesse ponto. A nossa função como mensageiro do Senhor, ela não é tão difícil assim. Porque o Evangelho ele não é tão complexo. Ele não é tão difícil de ser proclamado, de ser anunciado, de ser ensinado. Não é simples. Consiste na mensagem de salvação que Cristo veio providenciar com a sua vida e morte aqui ao mundo. Em termos diretos, é justamente isso. E cada um de nós podemos fazer. Cada um de nós podemos falar.
essas verdades. Com certeza, até porque elas já são coisas que nós experimentamos em nosso coração. E outra lição que a gente pode destacar aqui é que esse evangelho que é simples é que deve ser reconhecido. Reconhecido por quem? Por parte daquelas pessoas que ainda não abraçaram o evangelho. Esse é o chamado que a palavra de Deus faz. Esse é o chamado que Deus faz. Não existem coisas complexas, informações difíceis. Não. Mas devem ser recebidas no coração pela fé. E é necessidade, por parte daquelas pessoas que ainda não experimentam da salvação, de clamar por graça, para que essa mensagem do Filho de Deus, do Príncipe da Paz, do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, veio ao mundo e veio justamente nos salvar. É essa a verdade que você precisa aprender, é essa a verdade que você ficar fixa no seu coração, é ela que transforma a sua vida. Então, clame por graça, para que Deus lhe dê compreensão e entendimento dessa simples verdade, não no seu conteúdo, mas naquilo que ela em si, para que assim você também venha experimentar da salvação do Senhor. Então, nós temos quem recebeu a mensagem, os pastores. Nós temos quem proclamou a mensagem, o anjo, acompanhado pelo coro de anjos celestiais. Nós temos o conteúdo, aquilo que foi falado, a mensagem. E aí eu queria fechar, é bem rápido, eu sei que eu já passei um pouquinho do tempo, mas como eu estava com saudade dos irmãos, aí a gente vai demorar só mais um pouquinho, certo? Eu queria que a gente parasse, mesmo que rápido, para nós atentarmos para as reações desse anúncio. O que foi que esse anúncio produziu? Quais foram as reações que esse anúncio produziu? O que foi que ele gerou? O que foi que ele gerou na vida das pessoas? E aí você olha para a passagem e você percebe pelo menos 3 classes de pessoas. A reação dos pastores, a reação da multidão e a reação de Maria. Vamos considerar? De mesma maneira rápida, só para a gente não fechar a passagem sem ver esse ponto. Então, em primeiro lugar, para os pastores. Quais foram as reações que os pastores tiveram diante do anúncio que disso foi feito acerca do nascimento do Salvador, do Príncipe da Paz? Em primeiro lugar, os pastores, eles foram à procura do Salvador. Olha só o que diz o versículo 16, Lucas 2,16. Eles escutaram, e aí qual foi o ato contínuo? Procuraram o Salvador. Olha só o versículo 16. Foram apressadamente e acharam Maria e José e quem mais? E a criança deitada na manjedoura. Então, a mensagem proclamada, a mensagem cantada pelos anjos produziu fé no coração daqueles homens, fé no coração daqueles pastores. Foi um ato de graça produzido pelo Senhor na sua salvação. E é interessante, quando eles tiveram esse despertamento espiritual, quando Deus os alcançou com a sua salvação, o que foi que eles fizeram? Foram procurar Cristo. E é interessante que eles fizeram isso como? Lentidão? Não. Apressadamente. Deixaram tudo. Não sei o que foi feito com as ovelhas, ou com o rebanho, melhor dizendo. Já que a gente não trata aqui especificamente do que é, não sei o que foi feito com os rebanhos. Eu sei que eles foram. Eles procuraram o Messias. E não procuraram sem achar. Eu disse que eles encontraram o Messias. Eles foram recompensados encontrando quem? Encontrando o Salvador. Meus irmãos, esse é o desafio que o Evangelho faz aos pecadores ainda hoje. Ou seja, buscar o Salvador. Uma vez que a gente tem a informação do Evangelho, uma vez que a gente tem a compreensão de quem é o Messias, uma vez que a gente recebe as boas novas de salvação, o que a gente deve fazer? Devemos procurar o nosso Salvador. Devemos clamar por graça, para que os nossos olhos espirituais sejam desvendados, e aí a gente possa ter o nosso coração aquecido, transformado e disposto para buscar quem? Para buscar a Cristo. Foi o que os pastores fizeram. A obra aqui foi completa. Eles tiveram o privilégio de escutar a palavra? Sim. Eles tiveram o privilégio de ver a manifestação angelical? Sim. Mas não parou por aqui. Essa obra de graça que começou a trabalhar no coração os moveu a procurar quem?
o Salvador. E quem procura, encontra. Quem busca, acha. E eles acharam. Foi a primeira reação. Mas não só isso. Há uma segunda reação. Além de procurarem o Salvador, aqueles pastores, eles anunciaram o Salvador. Anunciaram o Salvador. Versículo 17. Versículo 17. Diz o seguinte, ó. E vendo, no caso, vendo Cristo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Então, ó, os pastores, eles não se contiveram simplesmente em conhecer o Salvador. Eles foram além e tornaram o Salvador conhecido. Então, não só foi algo que eles experimentaram, não só foi algo que eles conheceram, mas também foi algo que eles tornaram conhecido por parte ou para outras pessoas. Eles deram testemunho do Salvador. Eles deram testemunho do Salvador. Tão logo experimentaram a salvação, eles deram testemunho do Salvador. E é assim, meus irmãos, que também deve acontecer conosco, com cada um de nós. Já temos a experiência do Salvador? Sim. Já experimentamos que o Senhor é bondoso? Sim. Já nos alegramos com a redenção promovida pelo nascimento de Cristo, sua obra? Sim. E o que a gente deve fazer agora? Testemunhar, falar, divulgar, exercer o nosso papel de mensageiros do Senhor, de anjos, vamos assim dizer, aqui na terra. Não foi o que os pastores fizeram? Eles conheceram a Cristo, eles proclamaram Cristo. E isso também deve ser exercido e cumprido por cada um de nós. Mas adiante, eles se alegraram com o Salvador. Eles conheceram, testemunharam e se alegraram. Versículo 20. Versículo 20. Olha só o que diz aí, ó. Lucas 2:20. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Eu acho que eles não esqueceram mais nunca daquilo que eles viram. Aquela milícia celestial lá, cantando a Deus, um coro perfeito. Por mais que a gente cante bem, mas acho que a gente nunca vai se comparar a anjos de sucesso. Não tem como a gente melhorar o canto de anjos. E eles tiveram aquela visão, que visão maravilhosa. Acho que aquilo ali ficou marcante para o resto da vida deles. Para o resto da vida deles. E não só aquilo que eles viram, aquilo que eles ouviram. Então eles fizeram o quê? Eles ficaram alegres, glorificaram e louvaram a Deus. Meus irmãos, o que é que isso nos mostra? Que a salvação que a gente experimenta promove em nós o quê? Intensa alegria. Eu, você, cada um de nós. Sempre que nós temos um encontro com Cristo, experimentamos a alegria. Não a alegria humana, a alegria celestial. Não pouca alegria, mas grande alegria. Então, é essa alegria, meus irmãos, que nós desfrutamos. Apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar dos momentos difíceis que muitas vezes nós vivemos, a gente pode olhar para Cristo e a gente pode se alegrar em Cristo. Talvez não, com toda certeza, a gente não teve essa visão angelical, talvez não, com toda certeza nós não ouvimos isso que os pastores ouviram, mas a mesma salvação que eles experimentaram, nós também experimentamos, através desse evangelho aqui, ó, que são as boas novas de salvação que revelam a pessoa de Cristo. Então essa alegria, ela deve estar presente em nossos corações obrigatoriamente, independente das circunstâncias. Então, ó, quais foram as reações? Nos pastores, eles conheceram o Salvador, foram à procura do Salvador, anunciaram o Salvador, se alegraram no Salvador, e aí a gente chega ao segundo grupo, a multidão. Qual foi a reação da multidão? Versículo 18. Diz o seguinte, ó. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Então, o relato proferido pelos pastores causou o quê? Nas pessoas uma grande admiração. Infelizmente, ao que tudo indica, ficou apenas na admiração. Eles não foram procurar o Salvador. Eles não foram ver quem era o menino que tinha nascido. Pelo menos o que o texto mostra não é claro nesse dia. Então, tudo ficou apenas no campo da admiração. E eu fiquei pensando que essa história se repete, ano após ano, dia após dia. As pessoas se admiram, as pessoas ficam sensibilizadas, as pessoas falam acerca do nascimento de Cristo, mas fica tão somente nesse estágio.
não avançam como os pastores avançaram em procurar o Salvador. Aí tem um período natalino, tem toda essa comoção, depois que passa o Natal, volta tudo novamente, igual essa multidão. Então que a gente não caia nesse mesmo erro, que a gente não só se admire, que a gente não só se sensibilize, mas que a gente se volte para o Salvador, como os pastores fizeram, e não como a multidão fez. Certo? E aí, fechando, em terceiro lugar, Maria, versículo 19, estou já acabando, diz o seguinte, ó: Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as no coração. Então, diante de tudo aquilo que ocorria, qual era a atitude de Maria? Atitude silenciosa, contemplativa, meditativa. Ela guardava todos aqueles fatos consigo mesma. A anunciação que foi feita pelo anjo do nascimento de Cristo, o próprio nascimento do Messias, a visita dos pastores, e tudo aquilo ali ela fazia o quê? Ela meditava em seu coração. As coisas espirituais mereciam a atenção de Maria. Meus irmãos, que exemplo nós temos aqui. A gente vive num mundo tão corrido, vamos para lá, vamos para cá. Às vezes a gente não processa as coisas como nós deveríamos processar, e às vezes isso acontece até mesmo em termos espirituais. Às vezes acontece até mesmo em termos daquilo que a gente aprende com a palavra de Deus. Mas veja o exemplo que Maria nos dá aqui na noite de hoje. Tudo aquilo que ela via acerca de Cristo, tudo aquilo que ela experimentava acerca de Cristo, fazia com que ela ficasse meditando, ela ficasse considerando. A gente precisa também ter essa mesma postura em relação à salvação. Às vezes a gente não para pensar. Às vezes a gente não para refletir o que é a salvação, as suas implicações, a sua essência, as coisas espirituais de uma forma geral. A gente vive nesse mundo corrido, nesse ritmo alucinante de vida, e a gente não para pensar naquilo que Cristo fez em nossas vidas. A gente não para pensar naquilo que Deus fez para salvar o pecador. A gente não para considerar a história da nossa salvação. Sejamos como Maria. Meditemos, consideremos, contemplemos, ruminemos, para que assim, meus irmãos, essa história e suas implicações, ela nunca seja esquecida das nossas mentes e dos nossos corações. Maria foi uma fonte muito especial para que Lucas pudesse escrever o Evangelho, porque ela guardava todas essas coisas no seu coração. Ela foi uma das testemunhas oculares, participou ali diretamente, entendeu? Então a gente precisa disso, para a gente poder compreender a história, guardar no nosso coração e assim ser transformada a nossa vida aqui na Terra. Dessa forma, meus irmãos, meus amigos, nós vimos hoje essas 4 verdades relacionadas ao anúncio do Salvador. A primeira delas, a quem foi dado o anúncio? Aos pastores. A segunda delas, quem fez o anúncio? Os anjos. A terceira delas, o que foi o anúncio? As boas novas de salvação da vinda de Cristo. A quarta delas, as reações que esse anúncio produziu nos pastores, na multidão de maneira geral e também na vida de Maria. Assim, que Deus ele nos abençoe, que Ele nos conceda atentar para essas verdades que aqui nós encontramos, e dessa forma, uma vez que a gente atenta para essas verdades, a gente cresça na contemplação da pessoa de Cristo, a gente cresça no testemunho da pessoa de Cristo, a gente cresça na alegria proporcionada por Cristo, que foi o Salvador anunciado aqui nesta passagem, o nosso príncipe da paz. E aí a gente possa ter uma visão diferente, e aí a gente possa ter um comportamento diferente no nascimento de Cristo, no nascimento do nosso Redentor, para que assim nós nos portemos da maneira como Deus quer e deseja para cada um de nós. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.